Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós estamos aqui então com o quarto vídeo dedicado a analisar a obra O Livro Negro do Espiritismo, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg, que foi um religioso da Igreja Católica que ali pelos anos 1950, 1960 escreveu uma série de obras contra a doutrina espírita e essa é uma dessas obras que justamente estamos aqui analisando, né? No vídeo anterior, nós havíamos parado na aula na página 52, o livro tem cerca de 100 páginas. E Frei Kloppenberg, então, criticava, né, de um ponto de vista estatístico, por assim dizer, a codificação da doutrina, entendendo que, enfim, não haveria tempo, em cerca de 2 anos, né, Kardec teria começado a receber as primeiras comunicações em 1855 e já em 1857 o Livro dos Espíritos é publicado. Então Frei Kloppenberg entende que, olha, não tem cabimento, não haveria tempo para compilar aí milhões de comunicações, etc. 1 milhão de mensagens e tal, né? Primeiro nos lembremos, e esse fato é ilustrado no filme mais recente aí, Kardec, né? Biografia de Kardec, filme mais recente, recentemente lançado, 2018, isso, coisa assim, enfim, né? Está ainda aí, enfim, até um tempo desse ainda estava no Netflix, etc. Mas enfim, você ainda encontra o filme. Então, pessoas que já se dedicavam a coletar mensagens dos espíritos, etc., pessoas que já acreditavam na sobrevivência do espírito após a morte física do corpo, bem como nas comunicações recebidas, como vindo de espíritos desencarnados, essas pessoas então já vinham compilando aí, né, uma série de mensagens e passaram para Kardec. Kardec então ficou encarregado de filtrar tudo aquilo e, enfim, né, sistematizar tudo aquilo, etc. Então ele já começou com um certo volume de informações coletadas. De toda sorte, ele também realizaria, né, começaria a participar de sessões, faria perguntas através de diversos médiums, etc. Mas, enfim, aquilo que disse no final do vídeo anterior, quer dizer, estatisticamente falando, se você tivesse 5 milhões de comunicações para compilar, alguém poderia achar que 5 milhões ainda era pouco, que seria necessário mais, quer dizer, quantas comunicações, afinal, é preciso ter para que se considere que elas são válidas? Uma pergunta, em princípio, um tanto difícil de responder. De qualquer forma, o que importa é que Kardec não produziu, por exemplo, o Livro dos Espíritos a partir de uma comunicação, 2 ou 3, né? Foram várias, foram muitas, obtidos em localidades diferentes, através de médiums diferentes, e passando por aqueles critérios da elevação da linguagem, né, da concordância, né, entre as diferentes comunicações, enfim, diversos filtros através dos quais as comunicações tinham que passar, e só aquilo que restava ao final é que fazia parte assim do arcabouço doutrinário, né? Mas como já dissemos inclusive também no vídeo anterior, quer dizer, aqui na sua obra, né, O Livro Negro do Espiritismo, Frei Kloppenberg analisa separadamente cada um desses critérios. Aqui, de um ponto de vista didático, pode ficar mais arrumadinho, né? Esse critério, os pontos fracos são esses, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, há aí uma certa falácia que é a seguinte, quer dizer, talvez cada um desses critérios isoladamente seja um tanto frágil, mas acontece que todos eles eram utilizados em conjunto, né, para formar aí sim uma malha bastante mais confiável no que diz respeito a selecionar-se apenas as comunicações, né, que pudessem realmente ser tidas como dignas de credibilidade, né? Mas enfim, na sequência aqui, Frei Kloppenberg, como fez nos outros itens, ele traz uma série de palavras de Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, como seja. Aí ele procura então meio que enredar, digamos, Kardec em suas próprias palavras, mostrar que, olha, tá vendo? O próprio texto aqui que eles trazem mostra suas contradições, imperfeições, mostram que essas comunicações obtidas, né, em tese de espíritos desencarnados não são confiáveis, né? E com isso, então, é claro, você colocaria em xeque a própria doutrina, né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Estou com um livro em formato eletrônico aberto aqui em tela. Mas enfim, né, já refutamos, né, argumentos aqui de Frei Kloppenberg. Continuaremos a fazê-lo, né? Então aqui a essa altura, já na página 55, né,
Frei Kloppenberg vai analisar aí um outro critério, um outro parâmetro, né, utilizado para filtrar se essas comunicações obtidas, enfim, a partir de espíritos. Mas lembrar que o próprio Kardec sabia, claro, das dificuldades de se filtrar isso, chamava sempre a atenção para o fato, né, de se ter muito cuidado, quer dizer, conseguir separar aquilo que seja efetivamente espiritismo daquilo que seja animismo, e por aí vai. Né? Mas enfim. Terceiro critério, então, que Frei Kloppenberg aqui analisa, critica, etc., é o critério da lógica e do bom senso. Bom, mas lógica e bom senso você aplica a tudo, né? Principalmente a um assunto tão sério como a comunicação com espíritos desencarnados. Mas aí, Frei Kloppenberg começa assim a sua exposição. Como sempre, deixemos que primeiramente Allan Kardec nos exponha o seu ponto de vista. Ele adota a mesma estratégia de antes, né? Deixa, digamos, Kardec falar, ele está extraindo trechos aqui de obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc. E aí ele tenta depois usar as próprias palavras de Kardec contra Kardec, mas se esquecendo, ou contra a doutrina, né? Mas se esquecendo que justamente o fato de Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e outras obras mais, o próprio Kardec levantar as questões, né, que apontam as dificuldades de se analisar e de se avaliar se uma certa comunicação realmente é uma comunicação autêntica de um espírito desencarnado, etc., e outras questões mais que Kardec traz. O próprio fato de Kardec trazer isso a lume, discutir isso, expor isso com clareza, demonstra evidentemente a absoluta, né, integridade, a absoluta idoneidade, enfim, a absoluta honestidade intelectual de Kardec. Né? E isso, por certo, não é característica de alguém que deseja promover algum tipo de engodo. Né? Veja-se que, por exemplo, em muitas obras editadas pela Igreja Católica e outras mais de outras doutrinas e filosofias, digamos assim, essa mesma honestidade intelectual está muito longe de existir. Né? Tudo é apresentado como sendo uma verdade pronta e absoluta, e inclusive não é possível questionar, porque aquilo foi escrito por inspiração divina. Né? Enfim. Bom, mas aí ele traz então palavras do próprio Kardec. Eu vou ficar só com uma primeira parte aqui. O primeiro exame comprobatório é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Veja a honestidade intelectual de Kardec ao dizer isso. Né? Toda teoria, em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. No mais, portanto, recomenda o espírito de Erasto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que nos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Palavras do próprio Kardec, quer dizer, bom, então, Kardec não foi Frei Kloppenberg o primeiro a dizer que você tem que analisar a coisa com critério, etc. Foi o próprio Kardec. Né? Bom, mas aí então vem uma crítica aqui na sequência, né? Frei Kloppenberg traz outras passagens, aqui o próprio Kardec faz referência, né? Essa questão de aplicar-se ao bom senso às comunicações, a razão, etc. E aí Frei Kloppenberg arremata aqui com um início aqui, né? De crítica, que é o seguinte. Poderíamos acumular semelhantes textos, ele diz, né, trazer mais outras palavras de Kardec nesse sentido. Mas já está suficientemente claro o verdadeiro pensamento do mestre espírita, o bom senso. O que seria esse bom senso que não poderá enganar? Nada não poderá enganar, ele pergunta entre parênteses. A razão e a lógica, o bom senso, a razão e a lógica, são o critério único e supremo da verdade. Com isso, estamos em pleno e perfeito racionalismo. Na edição brasileira de 1897 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontrando a página 6, em Algarismo Romano, o crito racionalista. Queremos livres pensadores, e por aí segue. Né? Mas aí, crítica então. Com isso, poderíamos dar por encerrado o exame dos fundamentos da doutrina espírita. Tornou-se evidente que o fundamento único é a razão, e a razão de Allan Kardec. Não, né? É a razão simplesmente, a lógica, né? Quer dizer, Frei Kloppenberg, digamos, ele vai bem até um certo ponto, né? Enfim,
E aí depois começa a derrapar. Ele está dizendo que a razão de Allan Kardec, quer dizer, ok, ele quer criticar o seguinte, né? Como Kardec compilou, né, aquelas comunicações, por exemplo, para produzir o Livro dos Espíritos, na hora ali de elaborar, né, a razão que prevaleceu foi a de Kardec, né? Bom, isso é fato, mas veja que as comunicações passaram pelo crivo da elevação da linguagem, da concordância, né? E passarão também por esse critério da razão. É claro que você não tem como compilar uma obra, enfim, utilizando milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas se não tivesse sido apenas Kardec, de repente 12 pessoas, 20 pessoas tivessem participado da codificação, enfim, né, da compilação daquelas informações, daquelas comunicações que resultaram, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Alguém poderia dizer ainda que 20 pessoas são pouco, que 30 são pouco, que 50 são pouco, e por aí vai, né? Então, tendo em vista que existem outros critérios, né, você ter o critério de uma única pessoa selecionando, né, não me parece razão suficiente para você rejeitar, né? Se fosse assim, você teria que rejeitar outros conhecimentos de outras ciências, da matemática, da física, da química, enfim. Não vou aceitar a teoria especial, a teoria geral da relatividade, porque isso aqui saiu da cabeça de Einstein apenas. Bom, não tem cabimento isso, né? Mas ok, o critério de aplicar a razão e o bom senso foi Kardec que aplicou, mas aplicou após aplicar também os outros filtros, quer dizer, não vejo, não vejo aqui como isso seja algo contundente como pretende colocar ou como coloca Frei Kloppenberg, né? Que, digamos, o fato de no final um único homem ter utilizado a sua lógica e o seu bom senso para, ao final, né, fazer a seleção do que era concordante ou não e do que era crível ou não, e seria um pronto a fragilizar o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou a fragilizar a própria doutrina espírita. Não vejo dessa forma, né? Não veio dessa forma. Se fosse assim, você teria que eliminar uma série de conhecimentos da filosofia e de uma série de outras ciências, né? Você teria que eliminar muitos conhecimentos aí da própria Igreja Católica, né? Enfim, então não me parece esse um bom critério. Não é boa razão, né? Não seria boa razão, de um ponto de vista lógico, rejeitar, por exemplo, o que está no Livro dos Espíritos, ou rejeitar a própria doutrina pelo simples fato de o indivíduo que compilou tudo aquilo ser um único, né? Não vejo cabimento nisso. Ninguém rejeita, guardadas as devidas proporções e respeitadas as diferenças, é claro, né? Ninguém rejeita os 10 mandamentos pelo simples fato de que aquilo veio apenas de Moisés, né? Mas enfim, se Frei Kloppenberg aplicasse esses mesmos critérios, né, tão ácidos e rigorosos que ele aplica ao analisar a doutrina espírita, se ele aplicasse às obras da Igreja Católica ou aplicasse a própria Bíblia, teria que rejeitar 95% pelo menos de todo o conhecimento doutrinário da Igreja Católica, né? Quer dizer, aquela coisa, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, quer dizer, enfim, mas ficando com o que aqui nos interessa, quer dizer, não é boa razão de um ponto de vista lógico você rejeitar, usar como argumento para pôr em dúvida ou ser um argumento para a rejeição da doutrina espírita o fato de que o codificador foi um homem apenas, né? Que ele utilizou-se de uma série de critérios e parâmetros. É claro que no final a razão e o bom senso e a lógica ali foi a dele próprio, evidente. Mas isso se dá com uma série de conhecimentos profundos, verdadeiros, de uma série de outras ciências, né? Enfim, ninguém vai rejeitar a explicação do efeito fotoelétrico só porque foi Einstein que elaborou a explicação. Inclusive ganharia o prêmio Nobel por conta disso. Não, saiu da cabeça apenas desse cidadão, então eu não aceito. Quer dizer, não tem cabimento, né? Então esse argumento que Frei Kloppenberg utiliza, ele é frágil por natureza, né? E aí então Frei Kloppenberg aqui na página 58 apresenta aqui a sua conclusão. Concluindo e resumindo os resultados da primeira parte do nosso ensaio, o livro continua, né? Temos que a doutrina espírita não apresenta nenhuma garantia de credibilidade. Como assim? Um parêntese, né? Veja, tem duas maneiras de você concluir aqui, né? Você pode concordar com os argumentos de Frei Kloppenberg e dizer, realmente, né, a doutrina espírita, vou usar as palavras dele aqui, não apresenta nenhuma garantia de credibilidade.
Bom, mas se você aplicar esses mesmos critérios e parâmetros, você vai ter que dizer que muitas outras doutrinas e ciências não apresentam também nenhuma garantia de credibilidade. A fé que Frei Kloppenberg professava, católica, também não apresenta nesse sentido nenhuma garantia de credibilidade. Né? Então você vai ter que dizer, olha, né, à luz do nosso melhor saber, do nosso melhor conhecimento, do nosso melhor entendimento, por isso, sim. Né? A doutrina espírita apresenta, sim, garantia de credibilidade. Né? Assim como se aplica isso para as ciências em geral, e inclusive para certas doutrinas de cunho religioso, por assim dizer. Quer dizer, então, na pior hipótese, por assim dizer, você tem que entender que, de um ponto de vista realmente doutrinário, filosófico, do rigor da pesquisa científica, etc., na pior hipótese, existe aí um empate técnico entre doutrina espírita, outras doutrinas, né, que desembocam também de alguma forma pela vertente religiosa, e mesmo com outras ciências. Né? Digamos, nesse sentido, o espiritismo é tão bom quanto qualquer outra ciência social, digamos assim, né? Como psicologia, sociologia ou mesmo como ciências exatas. Então, na pior hipótese, haveria um empate técnico. Né? Não concordo com a conclusão aqui de Frei Kloppenberg, ela prossegue, né? Ele vai esmiuçar um pouco mais isso. E aí, então, ele chega aqui na segunda parte já do seu livro. Nessa altura estamos na página 60. O item 2, então, é intitulado É divinamente proibido evocar espíritos. Né? Já falamos disso em algum outro momento, mas parêntese aqui, né? Normalmente, somente os evangélicos vêm com, né, aquela mesma ramerrão, né? A Deuteronômio 12, não sei o que, eu não me lembro agora o versículo, minha memória é horrível para essas coisas. Mas enfim, Deuteronômio, papapá, inclusive nós temos vídeos aqui no canal, né? A Bíblia não condena o espiritismo, né? Enfim. Tem uns 3, 4 vídeos aqui no canal, por favor, busquem aí nas playlists ou então diretamente na sequência. Mas enfim, não é verdade, ponto. Né, que há na Bíblia alguma condenação expressa ao espiritismo. Né, ponto. E só para relembrar, né, nós num desses vídeos que falamos sobre o fato de que a Igreja Católica, de que a Bíblia não condena o espiritismo, a Igreja Católica sim, né, a Bíblia não. A Bíblia não condena o espiritismo. Nós chamamos a atenção para o fato de que em várias traduções de Bíblias protestantes, inclusive aparecem lá vocábulos como espíritos, espírita, aliás, espírita, espiritismo, que são vocábulos que à época eram neologismos que foram apresentados por Kardec quando a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Então, evidentemente, nem mesmo no Novo Testamento, que dirá no Velho, não tinha como aparecer lá espíritas e espiritismo, porque eram palavras que não existiam. Quando você pega a tradução, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, os termos que aparecem lá são outros. Então, inclusive, né, quando alguém vier com essa história para você, a Bíblia condena o espiritismo, está aqui, olha, espíritas, espiritismo e tal. Você vai dizer, amigo, essa é uma tradução aí desonesta que foi feita do texto bíblico. Pegue uma tradução mais confiável, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, você vai ver que as palavras espírita, espiritismo não aparecem. Né? Em todo caso, você vê lá né, Moisés e tal, aquela coisa toda, quer dizer, né, o povo judeu saindo do Egito, procurando a terra prometida, aquela coisa toda, e Moisés, que não era bobo nem nada, né, já se preocupou ali em estabelecendo uma série de leis. E é importante não confundir o chamado Decálogo, né, os 10 mandamentos, né, em princípio inspirados ou enviados, né, pelo próprio Deus, com as leis mosaicas, né, que são 613, se não me engano. Mas enfim, que são, né, uma série de leis aí sim elaboradas pelo próprio Moisés mesmo. Alguém poderia dizer, não, mas por inspiração divina. Bom, mas aí eu não tenho como saber, né? Não tenho como saber. E, em todo caso, são leis, digamos, coisas mais práticas, né? Para o dia a dia, né? Muitas coisas dizem respeito a hábitos alimentares ou outros. Digamos, Moisés está tentando criar todo um conjunto, né, de normas sociais, legais e tal coisa que o valha para, né, quando aquela massa humana toda chegar a um novo local e ali for se estabelecer e se constituir como povo independente e tal, não mais escravo, eles possam conviver de maneira harmoniosa, né? Propósito, assim entendo, na minha modesta interpretação, das leis mosaicas, 613, creio, é esse. Né? É botar ordem no rebanho.
né? Porque se deixar o Deus dará, o ser humano a gente sabe como é que é. Né? É por aí. Se Moisés vivesse hoje numa grande cidade brasileira, provavelmente uma das leis mosaicas seria não beber água diretamente dos rios, mas apenas aquela que houver passado por uma estação de tratamento de esgoto. Né? Por exemplo. Provavelmente uma das leis mosaicas seria essa. Que é para as pessoas não adquirirem doenças, etc. Quer dizer, né? A coisa por trás é isso aí. Mas enfim, primeiro, se a Bíblia, e eu já disse isso num vídeo anterior, digo de novo, quer dizer, se por acaso alguém pudesse provar por A mais B de maneira absolutamente insofismável, inatacável, que sim, olha, tem uma passagem bíblica aqui, que sim, isso aqui condena o espiritismo. Não há. Mas se houvesse, pronto, vamos supor. Por A mais B, alguém provou que tem uma passagem ou mais de uma passagem bíblica na qual o espiritismo é expressamente proibido, vedado, enfim. Né? Bom, e daí? E daí? Né? Aquelas obras, aquilo foi escrito por homens, com a cultura de seu tempo, influenciados pela sua formação religiosa, etc. Quer dizer, né? Modernamente, há muitas pessoas que também condenam o espiritismo, quer dizer, bom. E por que uma condenação que aparece numa obra escrita milhares de anos atrás tem mais peso que uma condenação recente? Porque é um livro sagrado? Bom, mas foi escrito por homens. Foi escrito por homens. E a Bíblia, como todo mundo sabe, foi bastante editada, né? Editada no sentido cinematográfico que se dá essa palavra, né? Ali pela Idade Média, um pouco antes, aqueles concílios ali, né? Que livros ficam na Bíblia, que livros não ficam, muda um pouquinho aqui, criamos aí essa história de Santíssima Trindade, então muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, muda um pouquinho essa fração do texto aqui para mostrar que Jesus era mesmo o Messias, para bater Lé com Cré, né? Quer dizer, então uma obra escrita por homens e há milhares de anos e num passado mais recente, inclusive, que sofreu uma série de ajeitamentos ali, né? Para se adequar aos interesses de momento da Igreja Católica. Quer dizer, bom, então, ainda que a Bíblia expressamente tivesse lá um versículo, 2, 3, um capítulo, sei lá quanto, que criticasse ou que condenasse expressamente o Espiritismo, perguntaria eu, e daí? A doutrina espírita não precisa desse aval, dessa chancela, desse carimbo, para ter validade. Mas um outro parênteses, o último antes de prosseguir, quer dizer, a essa altura, vamos pegar de Kardec para cá, mas essas manifestações espíritas são tão antigas quanto a humanidade. Né? E já ali pelo começo do século XIX, uns 30, 40, 50 anos antes da codificação, a coisa já estava pipocando ali pelos Estados Unidos, Europa, por aí vai. Mas enfim, o fato de que o espírito, existe uma coisa que chamamos de espírito que sobrevive à morte física do corpo. A consciência do indivíduo, o eu mais profundo, digamos, do indivíduo, ou o verdadeiro eu, sobreviver à morte física do corpo. Isso é algo que já está comprovado. 2. Que existe a reencarnação. Isso também já está mais comprovado. Estudos aí, Dr. Einstein, Ian Stevenson e outros tantos. Né? Reencarnação também comprovada. Né? E a possibilidade de comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados. Ainda que você exclua muitas comunicações por entendê-las como duvidosas, mas se você faz um apanhado de tudo que há aí em obras, por exemplo, né? As obras que são essencialmente compilações, mas enfim, as obras de Bozano, do próprio Kardec e outros tantos, né? Então há inegavelmente muitas comunicações que são absolutamente autênticas entre espíritos que já estavam desencarnados e espíritos encarnados. Então, que existe um eu profundo, o verdadeiro eu, o espírito que sobrevive à morte física do corpo, comprovado. Reencarnação, comprovado. A possibilidade de comunicação entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, nós outros, comprovado. Né? E que existe uma razão moral para a reencarnação e que a elevação moral do espírito é o que determina realmente o seu grau evolutivo, onde ele irá estar após desencarnar e qual será, digamos, inclusive as suas faculdades, os seus poderes, né? Se ele será capaz de volitar ou não, se ele será capaz de frequentar esferas morais mais elevadas ou não, isso depende da sua elevação moral. Então existe sim uma razão moral, um porquê moral da nossa existência. Tudo isso já está comprovado. Então, vamos tomar como esses quatro pilares fundamentais que sustentam a doutrina espírita estão comprovados. Então, contra fatos não há argumentos. Você pode tentar comer pelas beiradas, atacar ali pontos específicos, tangenciais, etc. Mas o cerne permanece incólume. Né? Incólume. Então, não há o que dizer. Em todo caso,
prosseguindo aqui na nossa tarefa, né, de analisar essa obra de Frei Kloppenberg, prossigamos. Então ele diz, o item 2, essa altura, página 60, o item começa com o seguinte título: é divinamente proibido evocar espíritos. Não, isso não é verdade. Então, o próprio título já é uma inverdade. Bom, ele começa: a prática do espiritismo é antiquíssima, né? Sim, no sentido de manifestações espíritas e tal, enfim. O fato de espíritos desencarnados comunicarem com encarnados, materializações e outros fenômenos mais, sim, é antiquíssimo. Mas, enfim, tomemos aqui Frei Kloppenberg. No Espiritismo, devemos distinguir nitidamente entre o aspecto doutrinário e o lado prático. A prática do Espiritismo consiste substancialmente na evocação dos mortos ou espíritos. Não, não é verdade. Muitas comunicações são espontâneas. Né? Simplesmente as pessoas se reúnem e os espíritos espontaneamente se manifestam. Não há evocação naquele estilo filme de terror, né? Fulano, se estás aqui, se comunique. Não é isso, né? Mas enfim. Então a afirmação é inverídica. A prática do espiritismo consiste substancialmente na evocação dos mortos ou espíritos. Não, não é verdade. Na comunicação, sim. Evocação propriamente, né? Nesse sentido meio, né? Filme de terror da coisa assim, não. A doutrina do espiritismo é o resultado da codificação das mensagens recebidas mediante a evocação. Não exatamente. Muitas mensagens foram recebidas, mas não evocação, né? Venha e fale. Não. Não. Médiums, outras pessoas se reuniam e os espíritos espontaneamente se comunicavam, até porque eles não são obrigados, né, a se comunicar. Né? Como é que você obriga um espírito a se comunicar? Quer dizer, né? Enfim, a coisa é colocada como se os espíritos tivessem a tirar as pessoas à força dos seus túmulos e obrigar que elas falassem. Mas veja só a contradição, né? Se as comunicações são obtidas mediante evocação, tudo bem. Bom, mas se ainda por ter sido evocado o espírito falou, se comunicou, bom, então é possível a comunicação entre mortos e vivos, por assim dizer, entre espíritos desencarnados e encarnados. Bom, então esse ponto da doutrina é verdadeiro. Então o Frei Kloppenberg aqui entendo que dá um tiro no pé. Mas vamos lá. A parte prática é, em sua essência, sempre a mesma, e sob este aspecto, o espiritismo é um só e não se distingue em espiritismo latino e espiritismo anglo-saxão, em espiritismo alto, espiritismo baixo, em espiritismo kardecista, espiritismo umbandista, etc. Bom, Frei Kloppenberg aqui faz uma mistura aqui, né? Bom, que a comunicação entre desencarnados e encarnados faz parte, né, das manifestações espíritas, sim. Né? Já falamos disso em algum vídeo aqui, quer dizer, espiritismo é a doutrina codificada por Kardec que segue determinados princípios. Né? Quer dizer, espiritismo de Umbanda, espiritismo de mesa branca, espiritismo não sei das quantas. Não. Espiritismo, inclusive, o termo foi criado por Kardec. É a doutrina codificada por Kardec que segue aqueles preceitos e princípios que nós conhecemos. Outras doutrinas, embora talvez também envolvam a comunicação com espíritos desencarnados, enfim, né, não podem ser chamados de espiritismo, que tenham outros nomes. Né? Assim como Kardec se preocupa lá no começo do Livro dos Espíritos dizer que para coisas novas são necessários novos nomes, até para evitar a confusão. Inclusive, por isso ele criou o vocábulo espiritismo. Né? Mas vamos lá. Tudo é uma coisa só, evocação dos espíritos. Bom, não posso falar por bandistas, etc. Né? Mas dizer que o espiritismo se baseia unicamente na evocação dos espíritos, desculpe, não me parece verdadeiro. Aliás, isso não é verdadeiro. Apenas haverá diferenças modais e por isso mesmo acidentais quanto ao modo como fazer a evocação. Mas sob o ponto de vista doutrinário, as diferenças são muitas vezes essenciais, havendo, por exemplo, uns que aceitam e outros que negam a teoria da reencarnação, uns deístas, outros panteístas, etc. Como doutrina, o espiritismo é relativamente recente e vem do século passado. A obra foi escrita no século XX, século passado que ele fala é o século XIX. Né? Como prática, é antiquíssimo, encontramo-lo, né? Entre muitos povos antes da era cristã. É verdade, sim, sim. Né? Bom, mas se o espiritismo é a prática espírita, né? É tão antiga quanto a própria humanidade, é antiquíssimo, como diz aqui Frei Kloppenberg, e é verdade. Bom, então essa comunicação entre mortos e vivos existe há muito tempo. Então é possível que mortos se comuniquem com vivos. Né? Então, esse pilar, pelo menos, da doutrina espírita permanece incólume. Né?
E ele vai citar aqui, então, exemplos, né, de comunicações entre desencarnados e encarnados que aparecem aqui em obras da antiguidade, para ilustrar que, para mostrar que as comunicações são antigas. Mas aqui, a essa altura, já na página 62, no item 2, ele diz: não consultarás os mortos. Arrolemos primeiramente os textos principais em que Deus interditou ao homem o exercício da necromancia e da magia, texto que já citamos em outra brochura desta coleção. Êxodo 22:18. Não deixarás viver os feiticeiros. Levítico 26. A maioria que se dirigir a magos e adivinhos e tiver comunicação com eles, eu porei o meu rosto contra ela e a exterminarei do seu povo. Levítico 20:27. O homem ou a mulher em que houver espírito pitônico ou de adivinho sejam punidos de morte. Apedrejá-losão, o seu sangue cairá sobre eles. Supõe-se evidentemente que tal homem ou mulher exercite seu espírito pitônico. Levítico 19:31. Não vos dirijais aos magos, nem interrogueis os adivinhos, para que vos não contamineis por meio deles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 18, 10, 14. Aí, né, é aquele lá que os evangélicos sempre puxam. Inclusive com aquelas traduções adulteradas, né, que aparecem em muitas bíblias evangélicas. Mas vamos lá. Deuteronômio 18, 10, 14. De 10 a 14, né? Não se acha entre vós quem consulte adivinhos ou mesmo sonhos e agouros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, ou quem consulte pitões ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina todas essas coisas, e por tais maldades exterminará estes povos à tua entrada. Serás perfeito e sem mancha como o Senhor teu Deus. Estes povos, cujo país tu possuirás, ouvem os agoureiros e os adivinhos. Tu, porém, foste instruído de outro modo pelo Senhor teu Deus. E ele prossegue com outras passagens bíblicas, né? Ok, tudo isso está lá, é verdade, né? Mas, de novo, quer dizer, bom, isso é condenação ao espiritismo, né? Bom, primeiro, um ponto-chave aí, né? O fato de existirem, ele está citando aqui sempre Velho Testamento, né? Levítico, Deuteronômio e tal. Enfim, Êxodo. O fato de existirem essas passagens no Velho Testamento, em que você não institui, né, leis, ou nesse caso mandamentos, ditames, como seja, para proibir algo que não existe, algo que não é praticado. Se nenhum ser humano se atrevesse a matar um outro ser humano, nem precisaria existir o Código Penal, né, estabelecendo punições para quem faça isso, nem precisaria que um dos 10 mandamentos fosse não matarás. Né? Então, quando, né, a lei divina, se assim quisermos entender, ou a lei dos homens, estabelece algum tipo de vedação para alguma prática ou conduta, é por certo porque aquela prática ou conduta existe. Não fosse assim, teria sentido proibi-la. Mas se aquela prática ou conduta existe, nesse caso aqui específico que estamos falando, colocou aqui uma série de passagens bíblicas, já mencionei, existem outras na sequência, em que ele vai mostrar que a Bíblia está dizendo, olha, né, a Bíblia condena o espiritismo. Pronto, é isso em essência que ele quer dizer. Né? Ok. Bom, mas se você proíbe, então é porque aquilo era feito. Se era feito, era porque podia ser feito, fisicamente falando. Então a comunicação entre desencarnados e encarnados existe. Não dá para negar. Sendo assim, né, o espírito sobrevive à morte física do corpo, evidentemente. Inclusive pode se comunicar com os encarnados depois. É o que demonstra. Né? Então, Frei Kloppenborg, até certo ponto, entra numa meia contradição aqui na sequência. Mas vamos lá. Bom, essas passagens foram escritas por homens que eram frutos da sua época, da cultura da sua época, da religião da sua época. Né? E que procuravam ali proibir, né, práticas que eles entendiam como nocivas para a sua sociedade. Talvez naquele momento histórico, naquele contexto, quem sabe efetivamente o fosse, não sei. Tem que pensar melhor sobre isso, estudar mais. Mas o fato é que, de novo, quer dizer, o espiritismo não precisa da chancela, né, da Bíblia para ter validade. Né? Se você concluir que assim, todas essas passagens dizem que, olha, não devemos conversar com espíritos.
Bom, isso foi o que disseram aqueles que produziram esses escritos há uns tantos mil anos atrás. O Espiritismo não precisa da chancela dessas pessoas ou dessa obra, por mais que seja um livro sagrado, para ter validade. Assim entendo. De toda sorte, né? O fato de que há milhares de anos atrás, nesse livro sagrado, pessoas colocaram essas vedações, bom, quer dizer que elas entendiam que para aquela época, aquela realidade, essas comunicações não eram válidas, ou enfim, não eram desejáveis, melhor dizendo, não seriam salutares. Isso não quer dizer que essa realidade permanece até hoje. Quanto não aprendemos acerca das razões morais da reencarnação, das razões morais de vivermos nesse mundo, de como será o porvir, através justamente de comunicações com espíritos desencarnados. Não fosse isso, não existiria sequer o Livro dos Espíritos, não é mesmo? Então, nem toda comunicação com seres desencarnados é indesejada ou indesejável, assim como nem toda comunicação é salutar. Se você se comunicar, por exemplo, com espíritos inferiores e que tentem transmitir maus conhecimentos, né? Mas, enfim, Frei Kloppenberg então tenta sacar a Bíblia, digamos assim, do bolso e diz, olha, a Bíblia condena o espiritismo, então, se um livro sagrado diz que não devemos comunicar com os mortos, então não devemos. E se não houver comunicação com os mortos, então acabou-se o espiritismo, porque ele se baseia essencialmente nisso, né? Entendo que o Frei Kloppenberg, pelas razões que já coloquei, não vou me repetir, está equivocado. A Bíblia, perdão, o espiritismo não necessita da chancela bíblica para ter razão de existir, né? E ele diz depois, então, aqui, que este mandamento divino jamais foi revogado. Quer dizer, Deus, né, entende ele que a Bíblia foi escrita, né, no fim é a própria palavra divina, escrita por inspiração do próprio Deus, tenho minhas dúvidas, né? Mas em todo caso ele diz que este mandamento de não se comunicar com os mortos jamais foi revogado, então, né, não devemos nos comunicar, e aí acabou-se o espiritismo, né? Mas enfim, de novo, entendo que esses mandamentos, digamos assim, que aqui aparecem, né, são fruto de uma época, de uma realidade histórica, religiosa, etc. Para aqueles que escreveram aquelas passagens na Bíblia, tudo isso fazia sentido, como faz sentido para muitos evangélicos, por exemplo, ainda hoje, e muitos católicos ainda hoje, né? Se fossem escrever hoje uma obra, né, evangélicos, católicos, provavelmente diriam a mesma coisa, que não devemos comunicar com espíritos e tal. Bom, ok. É uma posição respeitável, como qualquer outra, mas, de novo, o espiritismo não necessita de um aval bíblico para ter validade, para existir, para ter direito de existir, ou enfim, né, para ser moralmente defensável. Então, para mim, esses são argumentos vãos, né, nesse sentido. E ele entra aqui depois, estamos já na página, sim, aí o item que vem depois daquele, né, que é aquele mandamento de não se comunicar com espíritos, jamais foi revogado. Aí no item 4, página 67, amarás o Senhor teu Deus. Então ele tenta, né, em princípio, dizer o seguinte, olha, a Bíblia, ou Deus, né, em pessoa, por assim dizer, condena a que se fale com os mortos. Esse mandamento jamais foi revogado. Amarás o Senhor teu Deus. Se você ama o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus diz que não é para conversar com mortos, então não converse com mortos, acabou-se o espiritismo. É essa a sequência lógica do raciocínio aqui de Frei Kloppenberg. Digamos, para um católico convicto fervoroso, acredito até que esse possa ser realmente um entendimento que ele vai seguir. Não é meu caso, né? De novo, entendo que o espiritismo não necessita de forma alguma da chancela bíblica para ter validade ou para poder existir, né? Na sequência, então, diretrizes oficiais da igreja, né? Se teu irmão cometer falta contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te der ouvido, terás lucrado teu irmão, mas se não te der ouvido, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas testemunhas fique tudo apurado. E por aí vai. E a igreja divinamente autorizada falou. Logo no início do moderno movimento espírita, no dia 4 de agosto de 1856, a Santa Sé visava diretamente o espiritismo quando afirmava que, né? Então a Igreja Católica esteve contra o espiritismo de saída. Em 1856, então, a Santa Sé afirmava.
Evocar as almas dos mortos e pretender receber suas respostas, manifestar coisas ocultas e distantes ou praticar outras superstições análogas é absolutamente ilícito, herético, escandaloso e contrário à honestidade dos costumes. Repito, Santa Sé, 4 de agosto de 1856. Antes, na verdade, então, da publicação até do Livro dos Espíritos, né? Mas, enfim, práticas já haviam, mesa girante já tinha se espalhado pela Europa, pela França também, né? Especificamente, enfim. Então a Igreja Católica já estava, né, de orelha em pé. E aí, 4 de agosto de 1856, a Santa Sé publica aqui a seguinte pérola. Evocar as almas dos mortos e pretender receber suas respostas, manifestar coisas ocultas e distantes, ou praticar outras superstições análogas, é absolutamente ilícito, herético, escandaloso e contrário à honestidade dos costumes. Pesado, né? Imagina um católico, né? De carteirinha lendo isso daqui, né? Quer dizer, não por acaso, em plenos anos 1950, né? Vejam relatos lá que aparecem no comentários dos livros Cirurgia Espiritual de José Arigó, anos 1950, 1960, ali começo, Congonhas do Campo, Minas Gerais, né? As pessoas não passavam pela mesma calçada onde havia a casa de um espírito. Passavam pelo espírito, se benziam e por aí vai. Né? Veja isso aí. Bom, e aí ele prossegue listando aqui, né? No dia 1º de fevereiro de 1882, tudo isso é para mostrar que a Igreja Católica condena o espiritismo. Sim, isso é verdade. Né? Modernamente, eu não sei se há alguma legislação, digamos, né, da Igreja mais recente atinente a isso. Né? Até porque vivemos outros tempos, né? O discurso hoje em dia na sociedade em geral, com relação a uma série de coisas, é da aceitação, da pluralidade, não sei o quê, inclusive com um relaxamento muito grande dos costumes, né? Novelas televisivas, né? Tentando fazer apologia, né, de práticas condenáveis e por aí vai. Não vou entrar na matéria porque foge aqui do tema. Mas nesse tempo, então, de liberalismo e de pretensa aceitação e pluralidade e tal, enfim, um tempo politicamente correto, inclusive soaria mal a Igreja Católica, por exemplo, né, sacar de lá algum documento, né, veemente como esse. E além disso, né, sejamos honestos, né, aquele temor que a Igreja Católica tinha de que o Espiritismo fosse se abranger e abarcar tudo e tomar parte do seu rebanho, coisas assim, não aconteceu. O Espiritismo até hoje, né, mesmo no Brasil, onde é a doutrina, digamos, acredito que seja o país do mundo onde a doutrina espírita tem mais força, né? Onde o espiritismo tem mais forças. Ainda assim é um percentual pequeno da população, não chega a 1%, coisa assim, não me recordo. Mas enfim, o IBGE tem essas estatísticas, inclusive. Quer dizer, então, digamos, os espíritas deixaram de ser uma ameaça, né, à Igreja Católica. Os evangélicos aqui estão com todo o gás. Né? Então até a coisa perdeu sentido. Né? É um tempo politicamente correto, os espíritas não engoliram, né, os católicos como se imaginava. Quer dizer, então perdeu sentido também a igreja, né, ficar batendo. Mas enfim, nessa época aqui, anos 1950, quando Frei Kloppenborg publica o seu livro, a igreja ainda estava, né, com grande força aí em cima do espiritismo aqui no Brasil. E aí Frei Kloppenborg, então, para mostrar que a Igreja Católica condena o espiritismo, vai então sacar aqui uma série de legislações, começando por esse que aconteceu em 1856, né? Antes mesmo, inclusive, da publicação do Livro dos Espíritos, quando a Santa Sé publicou, né, o texto que disse agora há pouco. E vem mais um elenco aqui que vale a pena mencionar. No dia 1º de fevereiro de 1882, declarou a Sagrada Penitenciaria, não tem acento, Sagrada Penitenciaria, que a mera assistência passiva a consultas e práticas espíritas é ilícita por causa do mau exemplo e do perigo da salvação, que nunca são alheios a tais práticas. Quer dizer, só você fica ali sentadinho, vendo uma sessão, você já está meio com a sua salvação em perigo. Não o faça. Né? Dia 3, item 3. No dia 1º de abril de 1898, respondeu o Santo Ofício a uma consulta e declarou ser ilícito evocar as almas dos mortos, mesmo que seja feito anteriormente o protesto de excluir a intenção de intervenção diabólica. Então, mesmo que você dissesse, não, eu estou evocando aqui numa boa, eu só queria falar com o papai que morreu, para saber onde é que ele deixou aquele testamento, não é nada mal não tem nenhuma intenção diabólica, mas ainda assim a igreja condenava.
Afinal, no dia 24 de abril de 1917, foi exarado o seguinte decreto oficial do Santo Ofício. Em reunião plenária dos eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, inquisidores gerais em assuntos de fé e moral, isso é 1917, foi proposta a seguinte questão: se é lícito assistir a reuniões ou manifestações espíritas, sejam elas realizadas ou não com o auxílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quais forem essas sessões ou manifestações, mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade. Quer interrogando almas ou espíritos, ou ouvindo as suas respostas, quer assistindo a elas com o protesto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. Os acima citados eminentíssimos e reverendíssimos padres deram como resposta negativa em todos os casos, sendo isso levado ao conhecimento do Papa Benedito XV, Sua Santidade, na quinta-feira seguinte, 26 do mesmo mês. Aprovou a decisão dos eminentíssimos padres dada em Roma, no Palácio do Santo Ofício, aos 27 de abril de 1917. Então a igreja veementemente condenou, que você sequer assistisse a uma sessão espírita, não importa que está todo mundo lá reunido dizendo que é para o bem, que não é para fazer mal, que não há nenhuma intenção maligna, que não se vai aí, chamar aí nenhum espírito diabólico, nem praticar nada ruim. Você chegou perto, está ali, ficou quietinho que seja, sua salvação está em perigo, amigão. Não faça isso. Enfim, a igreja condenava o espiritismo. 5. Também no Brasil, falaram muitas vezes e com absoluta clareza as nossas competentes autoridades eclesiásticas. Numerosos bispos escreveram cartas pastorais especialmente dedicadas ao problema do espiritismo, em que admoestaram calorosamente os fiéis contra os perigos sobrenaturais e naturais da prática da evocação dos espíritos, repetiram sua condenação total. Particular destaque merece a pastoral coletiva do Episcopado do Norte, Bahia, 1915, da qual transcreveremos as declarações finais. Enfim, fiquemos por aqui, que é interessante dar sequência a esse aspecto aqui mais adiante. Tá certo? Mas enfim, nesse ponto da obra, Frei Kloppenberg ali já tenta trazer na legislação todo o peso, digamos, da legislação eclesiástica e tal, mostrar que a Igreja Católica, através dos seus órgãos e autoridades, condena não apenas a prática do espiritismo, mas condena que você, em princípio católico, etc., como se declaravam, acho que ainda se declara uma parte dos brasileiros, sequer presencie uma sessão mediúnica e tal, por mais que se diga que ali naquele momento não se está a pretender nada de mal, nada de errado, inclusive a intenção é a mais salutar, válida e piedosa possível. Ou seja, não chegue nem perto, porque você se contamina, a igreja condena, e olha, meu amigo, a sua própria salvação pode estar em risco. Então, não é por acaso que, como já reportamos aqui na análise de outras obras, como por exemplo, a cirurgia espiritual de José Arigó, não é por acaso que os católicos, então, tinham um verdadeiro horror aos espíritas. Enfim, houve uma época realmente chamada espiritismo heróico, em que ser espírita complicava. As pessoas não... Se você fosse espírita, tinha lá uma lojinha, uma vendinha, as pessoas iam evitar de comprar na sua lojinha, iam evitar mudar de calçada para não cruzar com você na rua. Enfim, seus filhos talvez fossem proibidos de estudar em certas escolas, e por aí vai. Perseguições diversas. Perseguições diversas. Mesmo a doutrina aqui, só prega o bem, inclusive faz obras de caridade, e por aí vai. Mas enfim, a intolerância do ser humano não necessita de explicações propriamente, ou de validações de ordem lógica para chancelar a si própria. A intolerância, a maledicência, a discriminação normalmente são irracionais mesmo. De toda sorte não necessitam da chancela da razão para se validarem, até porque se utilizassem da razão, enfim, teriam que evitar certas práticas, condutas, etc. Quer dizer, evitam inclusive a razão, porque a razão destruiria rapidamente seus argumentos. Tá certo? Mas, meus amigos, ficaremos por aqui então.
Teremos ainda mais um quinto vídeo com certeza, talvez um sexto, essa altura não dá para saber muito bem, depende da velocidade com que consigamos caminhar, né? Os comentários muitas vezes se estendem, enfim, mas a essa altura estamos aqui na página 70 do livro, de um total de 100, né? Da análise da obra O Livro Negro do Espiritismo, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg. Muito obrigado, renovo aqui o pedido para que vocês se inscrevam no canal e nos ajudem então a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.